Fala Fera, essa é a nossa aula sobre torque, também conhecido como momento de uma força. Em várias situações cotidianas, precisamos aplicar uma força numa determinada extensão e provocar uma rotação, como por exemplo, para desparafusar esse pneu, nós aplicamos uma força na chave e ela precisa rotacionar. Ao abrir ou fechar uma porta, nós aplicamos uma força e ela rotaciona. Quando usamos uma alavanca e até numa gangorra, é aplicada uma força e essa força provoca uma rotação. Pessoal, a tendência de rotação que uma força F produz numa barra, como por exemplo nessa chave, em relação ao ponto O, que aqui vai ser essa porca, é chamada de momento da força em relação a esse ponto, beleza? O momento de uma força também recebe o nome de torque. Tá? Então eu tenho aqui essa pessoa aplicando uma certa força nessa chave para girar essa porca. Bem, pessoal, fixando o desenho, nós temos aqui o ponto O, que é a porca, é o eixo de rotação, tá bom? Nós temos aqui a força aplicada pela mão na chave e nós temos aqui uma distância, a distância da força até o eixo de rotação, que eu chamei aqui de O, é chamado de braço da força, tá bom? É essa distância D. Ora, o momento da força é o produto dessa força pelo tamanho desse braço, tá? Força medida em newtons e essa distância é medida em metros. Então, o momento ou torque, representado pela letra M, é dado pelo produto da força pela distância. Ora, é fácil concluir que quanto maior for essa distância, maior vai ser o momento, maior vai ser o torque, mais fácil será essa rotação, tá bom? A unidade no sistema internacional é o newton vezes metro, tá? Newton de força, metro de distância, ok? Vamos entender também que o momento, ele tem um sinal, tá certo? A depender do seu sentido. Isso é arbitrário, você escolhe na hora de resolver o seu problema, tá? É o seu referencial, a não ser que o problema diga um referencial que ele quer, se ele deixar livre, você escolhe, beleza? Eu vou escolher aqui o sentido horário. Veja, no sentido horário de giro, do lado direito da balança, eu tenho que o momento é positivo e do lado esquerdo eu tenho que para cima é positivo. Então, o peso dessa garota, por exemplo, ele exerce um momento positivo, porque no sentido horário para baixo é positivo. E o peso do garoto, que é para baixo também, lógico, no lado esquerdo da balança ele é negativo, porque no sentido horário ele desce pela direita e sobe pela esquerda, tá joia? Então, esse momento é chamado de positivo e o momento do peso do garoto é chamado de negativo, tá bom? Isso é importante na hora de resolver os próximos problemas de equilíbrio do corpo extenso na nossa próxima aula, tá bom? Bem, pessoal, vamos resolver agora um problema aqui, ó. Tenho essa chave, determine o momento das forças em relação ao ponto O. O ponto O está aqui, é a porca, tá bom? Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 forças, beleza? Vamos lá. Primeiro, pessoal, o momento que se aplica exatamente no eixo, ele é nulo. Por quê? Porque a distância dessa força 1 até o eixo, o ponto O, é zero. Se a distância é zero, o momento é zero. Beleza? Então, essa força 1 não exerce torque. A força que você aplica aqui não faz esse parafuso girar. Então, o momento é zero. Momento da força 2. A força 2, de 4 newtons, está a uma distância de 10 centímetros do eixo. Olha a distância aqui de 10 centímetros. Então, força 2 vezes a distância 2, eu tenho a força 4. Essa distância eu transformo em metro. 10 centímetros dividido por 100 é 0,1 metro. 4 vezes 0,1, o momento da força 2 é um momento de 0,4 newtons vezes metros. Força 3, pessoal, o momento da força 3 é zero. Por quê? Porque quando a força é paralela ao braço, a força paralela ao braço, a força horizontal, braço horizontal, o momento também será zero, beleza? É porque essa força, ela não vai fazer esse braço girar. O momento é medido a partir da intenção de rotação desse braço. Como a força paralela ao braço não vai fazer ele rotacionar, o momento dele é igual a zero, beleza? Agora o momento da força 4. Eu vou multiplicar essa força 4 de 2 newtons
pelo tamanho do braço. Ó. O braço, do ponto de aplicação da força até o eixo O, é de 20 centímetros, segundo a figura. Então eu vou multiplicar a força 2 pelo tamanho do braço, 20 centímetros, vira 0,2 metros. Para transformar de centímetro para metro, a gente divide por 100, né? Então fica 0,2. Bom, pessoal, 2 vezes 0,2 é 0,4 newtons vezes metros. Mas preste atenção nesse sinalzinho negativo que eu coloquei aqui. Como eu falei no slide anterior, eu estou adotando o sentido horário como sentido positivo. F2 gira essa ferramenta no sentido horário, por isso que foi positivo. F4 gira a ferramenta no sentido anti-horário, por isso que ficou negativo. Tá certo? Uma força que gira no sentido horário é positiva, no sentido anti-horário é negativa. Lembrando que esse referencial quem escolhe é você. Eu adoto o horário positivo, mas nada impede que você adote o anti-horário, contanto que haja coerência para as duas forças, beleza? Presta muita atenção nessa questão do sinal que é importante, ok? Pessoal, uma aplicação diferente é quando a força ela não é perpendicular. Veja no problema anterior que ou as forças eram perpendiculares ou paralela. Paralela a gente sabe que o momento é zero. Perpendicular, o momento é força vezes distância. Mas e se ela for diagonal? Ó, eu tenho aqui um eixo de rotação, essa barra é diagonal e a força é vertical, ou seja, ela forma 30 graus com a barra. Como que a gente faz? A gente procura calcular o Fy, ou seja, a força, né, a projeção da força que seja perpendicular à barra, tá bom? E como é que eu calculo o Fy, pessoal? Fy é F vezes o seno de 30, veja, a parcela, né, a projeção que está sem ângulo é seno, beleza? Então Fy é F seno de 30 graus, ok? Bom, pessoal, vezes a distância, né? Fy é F seno de 30 e o D continua. Então vamos substituir. O F é 10 newtons, está na figura. O seno de 30 é 0,5, você deveria saber. E essa distância está na figura, o tamanho do braço, ó, 0,5 metros. Fazendo esse produto, eu tenho 2,5. 10 vezes meio é 2,5 newtons vezes metro. Esse é o momento da força F, beleza? Bom, pessoal, foi nossa aula sobre momento de uma força, torque. Indicamos aqui em cima a playlist completa de estática para você ver todas as aulas. Gostou, curte, se inscreve no nosso canal e compartilha para ajudar no projeto, beleza? Aquele abraço.